Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar os principais erros para você evitar quando você estiver usando aí o instrumento virtual, no caso aqui no exemplo da Amplisound Martin, tá? Que é um violão aí de instrumento virtual. Então eu vou mostrar para vocês o que não fazer para poder não estragar aí a sua música e também não desvalorizar o plugin, né? O plugin é de excelente qualidade, tem bastante recurso, então ele vai atender super bem, mas precisa aí evitar esses erros aí que eu vou estar mostrando para você ao longo desse vídeo, beleza? Então vamos aqui para o nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, como um violonista, digamos que você é um violonista, ou você, vai gravar alguém, ou conhece alguém que toca, se você reparar, sempre eles vão tocar com uma dinâmica diferente. O que é a dinâmica? É a variação com que as notas ou as cordas vão ser executadas. Então, quanto mais forte for uma batida, né, ela vai soar mais pesada, mais rígida, né? E quanto for mais leve, ela vai ser mais suave, mais calma. Então isso, quando você está usando um instrumento virtual, seja ele um violão, seja ele qualquer outro tipo de instrumento virtual, você tem sempre que levar isso em consideração, de que a dinâmica vai fazer com que dê total diferença entre um profissional e um amador, tá? E como você está estudando esse vídeo aqui, está assistindo esse vídeo, você quer se tornar um profissional ou quer aprimorar ainda mais aí a sua performance aqui com instrumentos virtuais. Então você precisa aplicar evitar, né, esses erros aqui que a maioria comete aí quando está iniciando, tá? Então é muito importante você sempre lembrar e levar em consideração a dinâmica, tá? Das cordas, dos acordes e assim por diante, tá? Então eu vou demonstrar para você que agora aqui exatamente isso que eu acabei de te falar, e você vai me dizer qual das duas performances aqui soa mais real, beleza? Então deixa eu montar aqui essa base para eu demonstrar para você. Então eu vou demonstrar para vocês aqui agora uma situação onde a música não vai ter dinâmica nenhuma e aonde a outra parte vai ter um pouco a mais de dinâmica, e você vai me dizer qual que vai soar melhor, beleza? Vamos ouvir. Bem estranho, como a gente pode ver aqui. Vamos ouvir agora aqui com um pouquinho de dinâmica já trabalhada. Soou totalmente diferente, e perceba que está tudo na mesma pista e tudo no mesmo volume aqui. Então perceba como que faz diferença a dinâmica com que as cordas são executadas, tá? Aqui, claro, eu exagerei bastante nessa primeira parte aqui para você ver que dessa forma aqui nenhum ser humano consegue tocar praticamente. Por quê? Porque está tudo no máximo, tudo 100% aqui de força, né? Sem humanização nenhuma. Já aqui na frente, a gente tem uma variação aqui, como a gente pode ver, da intensidade com que as notas estão sendo executadas. Então isso vai fazer com que a música fique um pouco mais suave e assim por diante. Então esse ponto é principal para você estar aí deixando, né, o seu instrumento virtual mais real, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, é o primeiro erro, tá? O segundo erro também que a gente tem que evitar aqui, quando a gente está usando o instrumento virtual, por exemplo, é de não utilizar as articulações corretamente, tá? Então, o que são articulações? São técnicas com a qual a gente executa algumas coisas, alguns procedimentos no violão quando você está tocando, também na guitarra, qualquer outro instrumento, mas vamos falar do violão. Por exemplo, um slide, um hammer-on, um pull-off, um palm mute, tá? Então, todas essas articulações fazem parte do instrumento. E como a gente está simulando um instrumento acústico, um instrumento real, a gente precisa também incluir essas dinâmicas, essas articulações, além da dinâmica, que é a intensidade. Então, já são duas coisas, dois pontos para você evitar, né? Para você não errar quando você estiver fazendo a sua simulação aí de instrumento virtual, beleza? Então eu vou demonstrar para vocês aqui agora alguns desses
alguma dessas articulações que a gente aí pode aplicar no instrumento virtual, beleza? Vamos lá. Então, um dos exemplos para poder fazer aqui é usar o Palm Mute. Então, eu criei aqui um riffzinho, só usando o Palm Mute, que é um abafo, né? Tocar abafando as cordas, e aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Então, percebe como é muito simples, né? E é isso que vai trazer uma característica legal para ir para sua música quando você usar essas variações entre o toque aberto e o toque com palma, beleza? Então esse é o segundo erro que você deve evitar, não utilizar as articulações corretamente. Claro que existem muitas outras articulações que a gente pode usar, que a gente tem aqui nessa região aqui, ó, todas essas aqui, onde a gente pode estar definindo e aplicando elas, beleza? O terceiro erro que a gente também tem que evitar é a questão do ajuste do equalizador e também dos reverbs inadequados, tá? Então, equalizar é sempre fundamental quando você está fazendo a gravação, aqui no caso do instrumento virtual, tá? Então é sempre você, primeiramente, vou fazer aqui, ó. Então eu vou colocar aqui no canal o Frequency. Então é sempre bom você ouvir, vou colocar aqui esse loop de trás. É sempre bom você ouvir, né, o que está sendo tocado junto no contexto da música e procurar aqui fazer os cortes que precisa, né, dos graves, fazer os cortes de excesso de médio grave também, tá? Nos agudos se precisar e assim por diante. Primeiro você vem com a equalização de correção, digamos assim. Apesar do som já vir bastante pronto, é bom você dar um ajuste fino para poder encaixar junto da sua produção quando você está fazendo, tá? Então sempre bom fazer essa questão de equalização, principalmente a corretiva, e depois você pode colocar um plugin de simulação analógica e trazer a característica de um agudo melhor, um agudo mais característico e tal, para poder acrescentar junto aí do seu violão, beleza? E o outro detalhe é a questão do reverb. O próprio plugin já tem aqui nessa seção de mix, onde você tem compressão, equalização, delay e reverb. Então você já pode usar o próprio do plugin que já vem, tá? Ou você pode criar os seus também, ou adicionando aqui direto no seu canal, ou criando um canal auxiliar. Eu particularmente não gosto de usar o reverb aqui do plugin, tá? Na verdade aqui eu não estou usando nenhum desses parâmetros, como você pode ver que está desativado, tá? E aí eu gosto de criar a minha sala, mandar esse violão para lá e lá tratar esse violão, tá? Então vou só demonstrar para vocês aqui, ó. Vou ligar todos os parâmetros aqui para a gente ver a aplicação deles. Ó, estão todos ligados agora, como pode ver aqui. Vamos tocar. Tá vendo? O delayzinho e o reverb lá no fundo, ó. Vou tirar aqui esses plugins que eu insertei. Aqui é a compressão que ele está fazendo. Aqui é a equalização. Aqui é o delay. E aqui é o reverb que você pode usar uma sala pequena, média, um pouco grande e uma bem grande aqui. Então aí vai depender muito da questão do ambiente que você quer colocar esse violão, beleza? Mas eu particularmente não gosto de usar esses recursos aqui que já vem do próprio plugin, tá? Eu gosto de criar os meus aqui, meu equalizador, meu reverb e assim por diante. E aí eu encaixo dentro da música como eu precisar, beleza? Então é sempre bom ficar atento entre, né, o equalizador, o reverb, para não se perder aí durante a produção, tá? E o quarto erro aí é ignorar a configuração do tempo e da quantização. Muitos iniciantes erram, né, nisso aqui. Por quê? Como você pode ver aqui, o tempo está 100% cravado aqui. E é impossível, humanamente falando, o ser humano tocar dessa forma, 100% cravado. Então sempre vai ter uma variação de um pouco para mais, um pouco para menos e assim por diante, tá? Então você pode fazer esse ajuste manualmente
ou você também pode usar um recurso do Cubase para poder ele mexer essas notas aqui um pouquinho, tá? Eu vou mostrar para você agora. Então, um exemplo para poder a gente fazer aqui essa questão da quantização, né, para não ficar 100% cravado no tempo, a gente pode usar um recurso aqui do próprio Cubase para poder fazer isso. O plugin também tem esse recurso, mas eu gosto de usar mais o do Cubase para poder controlar isso, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui agora. Você vai selecionar a pista do MIDI aqui, no caso. Vamos aqui em MIDI Inserts. Vamos pegar aqui, adicionar o MIDI Modifiers, tá? Aqui você vem para essa janela aqui, e aqui em Random 1, né? Você tem aqui, você liga para a posição e pode colocar aqui mais 9, menos 9, por exemplo, que ele vai variar entre passar um pouco o stick ali um pouco e também antecipar um pouco. Aqui já está sendo aplicado na pista toda, tá? Só que se a gente abrir aqui o nosso editor MIDI, a gente percebe que está tudo cravado ainda no tempo certinho, tá? Então, para poder aplicar aqui agora essa configuração, a gente vai vir aqui em MIDI, vai vir aqui em congelar modificadores MIDI. E aí ele já moveu aqui a posição. Então percebe que está um pouquinho aqui afastado, aqui está um pouquinho atrasado, ó, como você pode ver. Então agora ele vai criar esse tempo, essa variação do tempo, para não ficar tocando o 100% no tempo corretamente, tá? Então eu vou desativar aqui agora e vamos ouvir aqui. Eu coloquei uma bateria só para acompanhar. Vamos ouvir primeiro só com o violão, depois eu coloco a bateria. Vamos com a bateria. Então ele já vai criar essa diferença, né, de tocar as notas um pouquinho fora, um pouquinho antecipado, e assim por diante, assim como é tocado humanamente falando, acusticamente, né, quando você está tocando um instrumento real, tá? Então isso aqui é um erro que você deve evitar, de não fazer essa modificação para criar essa sensação aí mais humana, de atraso um pouco, de antecipar um pouco e assim por diante, beleza? Outro erro agora que você deve evitar é desconsiderar também a escolha correta dos padrões de ritmos, tá? Aqui no próprio plugin você já tem uma infinidade de ritmos que você pode usar. Você pode carregar nesses bancos aqui, ó, como você pode ver, ó, são vários ritmos diferentes aqui dentro desse banco. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir do segundo para frente, ó. Como você pode ver, tem bastantes variedades aqui de ritmo, tá? Só tem um porém, um adendo aqui que eu tenho para fazer. Como o plugin ele é pensado mais para o mercado exterior, né? Não é para os ritmos brasileiros, então talvez você não encontre aqui os ritmos nativos aqui, né, que a gente usa mais. Então você teria que desenhar eles aqui, né, escrever aqui os desenhos deles, tá? Os ritmos e assim por diante, para poder adaptar aí para a nossa região aqui, tá? Mas de qualquer forma, dá para fazer tranquilo, independente do ritmo, tá? Então você pode usar todos esses bancos, você também pode carregar outros ritmos aqui, clicando nessa setinha para cima, você tem outras infinidades de ritmos aqui, você também pode salvar o seu quando você criar, tá? E para poder usar depois, já está configurado dessa forma, beleza? Então não deixe de usar ou testar os ritmos nativos, mas também se precisar, você cria o seu próprio, tá? Então, tenha sempre isso aí na sua ideia de produção, para quando você estiver usando o plugin, você usar o máximo de recursos que ele tem. Então, para concluir o vídeo de hoje, eu demonstrei para vocês aqui praticamente 5 erros aí que você deve evitar ao usar um instrumento virtual da Amplisound, aqui no caso o Martin, mas pode ser para qualquer outro instrumento virtual. Evitando esses 5 erros, tá? Você vai fazer com que o seu instrumento soe o mais natural possível, tá? Existem outras técnicas também que podem ser aplicadas, mas as principais são essas, beleza? Eu quero convidar você também a comentar aqui abaixo se você evita, né, cometer esses erros de não usar essas funções que vêm aí na maioria dos plugins de instrumento virtual, tá? Comente aqui abaixo a sua experiência com a Amplisound, se você usa ou já usou, também se você usa algum outro plugin
de simulação de instrumento virtual, comente aqui abaixo qual, para a gente poder conhecer, tá bom? E no mais, verifique aí a sua inscrição, se está ativa, tá bom? Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aí para estar recebendo os próximos vídeos. E também, se você precisar de alguma ajuda no Cubase, entre em contato comigo através do QR Code na tela, tá? E como sugestão para o próximo vídeo, eu vou deixar aqui no final o card para você assistir o vídeo que eu fiz uma aula completa, praticamente de quase 40 minutos, onde eu falei tudo sobre o Amplisound, tá? Então eu vou deixar aqui no card final para você assistir esse vídeo agora na sequência. No mais, até o próximo vídeo.